a gente vai cuidar da gente aprendendo com os voluntários de Amor Exigente. Quem ainda não conhece, precisa conhecer e o quanto antes. Porque o quanto mais rápido você vai ao Amor Exigente, mais protegida e protegido você fica em relação aos problemas da vida. E eu não digo só problemas relacionados à dependência química, mas também a droga de comportamento que muitas vezes nos afeta. O comportamento do outro afeta a gente, mas o nosso comportamento também afeta o outro. E é por isso que hoje a gente fala sobre desligamento emocional. Tem gente que nem nunca ouviu falar nisso, né? Pois é importante, em alguns casos necessário, ou será que em todos? Vou perguntar para os nossos voluntários. Luiz Fernando Calduro, que está aqui já, e também a coordenadora do Grupo Amor Exigente da Lapa, Elaine, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente, uma alegria te receber. Luiz, seja bem-vindo Muito também. obrigado, Muito bom Cláudia. recebê-los. Como vai você, Cláudia? Cada vez melhor, não é assim que a gente aprende? Toda a família de Amor Exigente responde desta maneira, não é? Porque é um compromisso. Às vezes você está com um problema na sua casa, mas você tem que manter o otimismo e o positivismo e respondemos, então, cada vez melhor. Exatamente, porque também não significa que estar ou não com problema vai te deixar melhor ou pior, porque a verdade é como você lida com o problema, não é verdade, Elaine? Exatamente. Obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Como é que está o Grupo da Lapa? Tá bom. Estávamos conversando agora que realmente essa história da pandemia diminuiu bem, né? Nós chegamos a ter 40 pessoas por segunda-feira, então a gente tinha 5, 6 grupos, vários coordenadores, tinha que ter toda uma coisa para começar, crachás, primeira vez, era bastante agitado. Depois da pandemia, realmente, agora a gente tem dia que no máximo 20 pessoas, então a gente divide em 3 grupos, porque também o número de coordenadores diminuiu. Infelizmente, essa é uma parte bastante complicada, e os coordenadores vão envelhecendo também. Alguns mudam para a praia, e aí a gente vai ficando sem, né? Mas aí é que tá, um grupo pequeno significa ainda mais acolhimento. Sim. E se você está precisando ser acolhido, agora já sabe que Elaine Davan está te esperando na Lapa, aqui em São Paulo, mas também a gente tem outros grupos maravilhosos pelo Brasil todo e até fora do Brasil. Por isso é que eu sempre falo, tem que entrar no site amoresexigente.org.br e não ficar só, porque lá a gente só aprende. Hoje vamos falar de desligamento emocional, né? Eu sou obediente, Cláudia, você pediu Eu no pedi, último encontro porque no último aqui. encontro a gente falou tanto da gente estar bem, apesar dos problemas, né? E eu sei que às vezes é difícil a gente conseguir fazer esse desligamento emocional. Eu até fiz uma pergunta para mim mesma, né? Desligamento emocional é importante sempre ou só em alguns casos? Olha, eu penso que sempre, mas ele às vezes, este nome, desligamento emocional, às vezes pode trazer uma ideia que você tem que se desligar de alguém, de uma pessoa. E no Amor Exigente, nós não pensamos nisso. Nós pensamos em continuar convivendo com todas as pessoas que nós amamos, porém, nos preservando de estar vivendo a vida do outro. Então, este desligamento emocional nós estamos substituindo por um afastamento saudável. E aí é para tudo, Cláudia. É para o vizinho, é para o patrão, é para o colega de trabalho, é para o padre da igreja, é para o pastor da igreja, é para a nora, para o genro, até dos netos, Cláudia. Porque senão a gente vai ficar dependente emocional dele. Então, o Amor Exigente diz, nem dependente, né? Nem independente, interdependente. Viver uma relação saudável, de mão dupla. Então, é assim que nós pensamos. Só que isso tudo precisa de trabalho, isso tudo precisa de grupo de apoio, porque senão a gente cai mesmo também, né? Nessa dependência emocional de alguém. Esposas, Cláudia, muitas esposas chegam ao Amor Exigente sem saber mais o que fazer da vida, porque elas entregaram totalmente a vida na mão do seu esposo e elas passam a ser dependentes emocionais deles e na dependência química isso é terrível, porque elas vão ficar dependentes emocionais de uma pessoa que está adoecida, né? Uma pessoa doente. Dependência por uso de substâncias é uma doença.
Quer dizer, ficam dois doentes, né? Quem está Sim. dependendo emocionalmente e quem está dependendo de uma substância. Por onde a gente pode começar? Você falou da frequência, de estar sempre no grupo, da constância, né? Em ficar firme ali nas metas que a gente coloca. Isso tudo é muito fácil para a gente que faz parte, que conhece o programa, que vive o programa, mas tem muita gente que está assistindo agora pela primeira vez e que está vivendo a doença do outro, que está vivendo a vida do outro, com um sofrimento enorme, com um peso gigante nas costas. Como é que a gente pode ajudar a quem não conhece o programa a entender um pouquinho? O que pode ajudá-la a se desvincular da... No grupo, eu sempre falo, né? Tem os 12 princípios. E esses 12 princípios vão te encaminhando para esse conhecimento. Porque pais e filhos não são iguais, os pais também são gente. Isso já vai dando para a pessoa um norte e ela já começa a entender que tem que existir uma separação. Claro, quando fala os pais também são gente, a gente está falando que as esposas também são gente, que os irmãos também são gente. Então, isso vale para todo o núcleo familiar e fora mesmo, né? E aí, no grupo, as pessoas têm que participar e é por isso que a gente está aqui, te agradece muito pelo espaço, né? Porque muitas pessoas estão perdidas, não sabem que existe um grupo de apoio para isso. No grupo, nos relatos, uma pergunta que eu faço sempre, e as pessoas falam, eu falo, você tem certeza que você virou codependente só agora? E aí a pessoa começa a olhar e ela vê que ela já era codependente em outras situações, por causa da história familiar, que ela sempre assumiu os problemas de todo mundo. E aí ela começa a entender que não é aquele filho ou aquele marido, isso já vem também dela. E que ela, por isso que o grupo é pra gente, porque a gente precisa olhar, trabalhar para mudar isso. E elas começam a perceber que esse desligamento emocional não é se desligar da pessoa, é você justamente saber que cada pessoa tem seu caminho e cada pessoa vai ter seus problemas e vai ter que lidar com eles e que você lida com os seus. Então, quando você começa a pensar assim, você fala, bom, eu não posso estar todo momento atrás do problema dessa pessoa, ela vai ter que passar por isso, o que eu posso é estar ao lado. E para estar ao lado eu tenho que estar bem, né? Senão eu não vou conseguir ajudar. E aí eu acho que as pessoas vão conseguindo entender, porque elas perguntam, mas eu não posso mais ficar triste? Eu não posso mais ficar feliz porque a pessoa hoje está bem? Eu falei, claro, claro, mas você está conseguindo trabalhar? Você está conseguindo ter seus sonhos? Você está conseguindo namorar? Você está conseguindo pensar que você quer viajar para tal lugar porque tal lugar é legal? Então, se você está conseguindo isso, é porque você conseguiu se desligar do problema daquela pessoa e não dela, né? Então, mas é um caminho árduo, porque é mudança de comportamento. Olha, e constante, né? É, mudança de comportamento inconstante. Mas você foi falando, eu fui lembrando de mim mesma, sabe? Que usei é ótima falar, mas eu também usei mesmo amor exigente para me curar. Eu já contei aqui várias vezes. Nunca tive nenhum problema com dependência química, mas vivia uma droga de comportamento que começava em mim. De achar que eu tinha que dar conta de cuidar da vida do outro, né? E o amor exigente, ele transforma a gente de uma maneira muito assertiva e através de um caminho que eu garanto pra você que é muito mais curto do que você possa imaginar. Tem gente que não vai porque tem preguiça, né? Que fala, ai, não, vou lá toda semana. Olha, gente, é um caminho que consegue te ajudar muito. Eu sei que eu sou super a favor de terapia, fiz terapia a minha vida inteira, mas foi através do programa de Amor Exigente que eu fiz a virada de chave e falei, agora eu entendi. Então, eu sei ser companhia sem ser a dona da vida do outro. Exatamente. E a gente, vou falar aqui, mulher tem uma mania disso, né? Eu falo para todo mundo, para a mulher, né? Eu falei, você quer cuidar da vida do filho, da vida do marido, agora do seu pai, da sua mãe, e você quer resolver tudo. E aí fica uma pessoa estressada e o estresse
faz com que você veja problemas maiores do que eles são. E quando você vê, você está numa sinuca, né? E aí você começa a achar que o problema são os outros. E não, né? Por isso que a gente tem que cuidar da gente primeiro, né? E às vezes acaba se tornando uma pessoa desagradável, né, Sim, Elaine? Porque sim. a pessoa que está sobrecarregada, ela acaba cobrando dos outros também aquilo que ela está fazendo. Ela agora falando de pais idosos, né? E é tão comum isso, né? Às vezes um dos filhos assume e faz tudo e os irmãos ficam meio... Fica com raiva dos irmãos. E dá aquela briga de família, aí ninguém mais quer fazer nada. Ficam chateados porque tá vendo os filhos discutirem. Vocês me dão 3 minutinhos? Claro, Eu claro. E volto já, Pode ir tá? lá, Mas é bem isso, você vê, né? Pra todo tipo de problema, amores, a gente ajuda e ajuda demais. Que era a história aí. O Luiz estava falando, ele falou, nossa, muito legal isso, né? Porque claro, o nosso grupo é para lidar com familiares que têm dependentes químicos e a doença do comportamento, né? E aí você chega lá achando que você vai mudar o outro e a gente vê lá gente que se vê workaholic, que trabalha demais, que não tem tempo para a família, deixa o crescimento dos filhos passarem. Nossa, tanta coisa que está inserida dentro do amor exigente, é como você falou, né? Eu adoro também terapia, já fiz, mas essa coisa de grupo de apoio eu acho muito legal. Eu acho fantástico. Sabe o que para mim foi importante? Ouvir nas partilhas depoimentos de mulheres que tinham, teoricamente, um problema muito maior do que o meu, mas olhar e falar assim, nossa, mas eu sou igualzinha, eu faço a mesma coisa que ela faz, só não tenho esse problema. Mas se eu não mudar rápido, eu vou ficar cada vez pior. O mecanismo, né? É porque o mecanismo é o mesmo. Então, sabe, não quero ser assim. Então, aí você vai mudando, é muito bom. E você falou de, por exemplo, workaholic. É uma compulsão, né? Sim. O amor exigente é bom para qualquer compulsão. Exatamente. Pode ser muito trabalho, pode ser muita compra, pode ser muito telefone, celular, pode ser muito videogame, pode ser... Jogos agora, pode ser até né, muita Cláudia? leitura. Sabe aquela pessoa que vive... não, eu leio. Mas lê o dia Solitária. inteiro. É. Lê o dia inteiro, não conversa mais com ninguém, né? Qualquer coisa Demais. em excesso Excesso. pode prejudicar. A virtude da temperança é tão bela, não é, É? Cláudia? E ela passa por esse tema do afastamento saudável de pessoas, de situações. E aí, Cláudia, a gente precisa falar da Dona Mara, né? Maravilhosa. Que mulher extraordinária, nossa fundadora, cofundadora, juntamente com o Padre Haroldo do programa. Dona Mara, nós estamos esperando a senhora aqui na Rede Vida. Cláudia, você tem que chamar, porque eu chamo. Não, eu tava até. Eu vou te falar uma Ela não coisa, me Luiz. Você obedece. tá falando agora, mas eu tava lembrando da Dona Mara esse final de semana inteiro. Eu fiquei pensando, falei, gente, Dona Mara faz tempo que não vem. Venha, eu quero recebê-la, poder dar um abraço aqui. Venha, tô esperando, viu, Dona Mara? E sabe o que ela nos ensina, Cláudia? Ah. Por isso que entrou o assunto dela. Não deposite jamais na mão de outra pessoa a sua própria felicidade. Olha que coisa simples. E muitas vezes a gente só é feliz se o outro está fazendo o que a gente quer, está no nosso controle. Exatamente. Né? Por exemplo, as mães que estão com os filhos dando trabalho, porque saem, não avisam onde vão, estão fazendo uso excessivo de álcool, agora estes vapes, que são estes cigarros eletrônicos. E as mães dizem assim, só vou ser feliz se parar de usar droga. Só vou ser feliz se isso ou se aquilo. Não, eu vou ser feliz. Exatamente. Vou ser feliz, né? E vou viver a minha vida. Ontem eu conversei com uma pessoa e falou assim, eu fui à igreja, mas fui sozinha, ele não quis ir, não tem graça, é tão esquisito, né? Como assim? Não, né? Não existe isso. O marido não foi, você foi, te fez bem, ponto. Cada um vai dar conta de si, né? E a gente tem que entender isso. Só a hora que a gente desfrutar também das nossas escolhas, eu acho que a gente é capaz de contagiar o outro, até para mostrar que as nossas escolhas são benéficas. Porque senão o outro também fala assim, foi e voltou chateada, então não foi bom. Eu não quero ir nesse lugar, não. Não é assim? Isso aí E o exemplo arrasta, né? Com certeza. Essa é a parte boa, porque quando você começa a mudar,
é batata, como dizia minha mãe. Batata é ótimo. É batata. As pessoas começam a pensar em mudar também, porque elas estavam acostumadas naquele controle. Né? Esse marido que não quer ir, acostumado com a esposa que não vai por causa disso, mas também está infeliz, dois infelizes. Aí quando um começa a ficar feliz, o outro pensa, uai, dá jeito, né? Tem jeito da gente ser feliz, né? Então o exemplo arrasta, é muito legal. E você abriu o programa falando da questão do comportamento, né, Cláudia? Que é o pulo do gato do amor exigente. Nada muda se eu não mudar. Quando eu mudo o meu comportamento, aí o outro vai se adaptar a esta nova mudança. E as coisas podem acontecer. Se adapta mesmo, viu, gente? Agora, vamos só voltar aqui. Desligamento emocional tem a ver com necessidade de controlar a vida do outro, controlar o outro? Eu ia te falar, era uma das coisas. Para mim, codependência e desligamento emocional estão lado a lado. Porque tudo tem a ver com controle, né? Você nessa de que eu me preocupo com o outro, mas você quer controlar também, você quer controlar tudo. Tem pessoas que tudo tem que ser do jeito dela. E filhos não são iguais a gente. Marido, irmão, nós somos pessoas diferentes. Então, além da gente não ter que controlar o outro, a gente tem que entender que a gente não dá conta de controlar o outro, porque nossos recursos são limitados, coisas que a gente aprende no amor exigente. Sabe uma coisa que me ajudou muito na minha necessidade de cuidar e de controlar o outro? Entender que quando a gente faz pelo outro o que o outro é capaz de fazer, a gente humilha o outro, né? Porque o codependente, ou esse que tem dificuldade de fazer o desligamento emocional, ele acha que ele consegue, né? Então, as pessoas falavam muito para mim, você precisa colocar limites, você precisa colocar limites. Eu falava, gente, mas limites, quando eu tiver limites, porque o que eu faço é porque eu posso fazer, é porque eu gosto de fazer. Exato. Né? Quando a gente tem essa doença, a gente gosta de fazer e a gente não se cansa, a gente se considera um super-herói. Aí vem o amor e a gente fala assim, ei, pai e mãe é gente, né? Você, esposa, é gente. Você não é super-herói, não é? Eu não lembro o nome dela, o Luiz lembra, aquela senhora que morreu, que era muito divertida. Aliane Castrilon. A Liane era ótima. Conheceu, esteve aqui várias vezes. A Liane era ótima. E eu sempre falo, você beijou seu marido hoje? Você namorou? E eles ficam todos envergonhados. E eu falo, então, olha o absurdo que chegou. Você esqueceu que você é gente, que vocês são um casal, que vocês precisam desse relacionamento forte justamente para ajudar. Senão, como que você vai ajudar alguém se vocês não estão conseguindo nem o mínimo que é legal dentro de um casamento, né? E isso da codependência, ela é complicada, porque ela arrasa com a gente. Ela deixa a gente deprimida. Eu entrei no amor exigente num estado deplorável. Me conta. Eu acho que vem de tudo, né? Demorou, Cláudia. Demorou, Cláudia. Essa coisa que eu te falei de você já ser uma codependente, então, assim, você vem já de várias situações, né? No meu caso, eu fui arrimo de família muito cedo, separação de pai muito cedo, isso há 50 anos atrás. E aí a gente se viu naquela idade de já ter que começar a trabalhar, na minha época começava cedo, e você, do nada, você passa a cuidar. Você passa a ser a pessoa que trabalha. A mãe, o meu irmão tinha 10 anos a menos, então do nada a gente virou pai, virou mãe dos dois. Então, eu já era uma codependente, nossa, feliz, né? Que bom, agora eu cuido de tudo. E aí você começa a resolver tudo. E aí, quando você percebe, não é só esse núcleo que está em cima de você. Eles te veem como, nossa, essas meninas são muito espertas. Eu tinha uma irmã que, graças a Deus, sempre foi a minha companhia. Até hoje ela é. Nós tínhamos 1 ano e 2 meses de diferença. Quando você vê, são tios, tias, todo mundo falando que você é muito legal, que você... Que menina de ouro. Nossa, essa frase é terrível. Essa frase é terrível para falar com uma criança. Que menina de ouro. E aí, esse irmão já começou a ser complicado, falta do pai, enfim, não tem desculpa mais.
os eventos que vão também fazendo com que a gente não faça o papel de irmã, a mãe o papel de mãe, complicou tudo. E aí, quando o meu irmão começou, né, com a dependência química, a gente tentou lá de todas as formas, enfim, mas ele foi levando a vida dele, casou, teve uma vida profissional ótima, apesar de tudo, né? Só que, em uma época, infelizmente, ele lá numa das crises que ele sofreu nos negócios, mais o nascimento do filho e várias coisas, ele começou no crack. E aí foi uma ladeira abaixo, horrorosa. Eu nunca tinha visto o meu irmão de um jeito tão ruim, No caso do crack e o meu irmão, ele ficou extremamente fragilizado. Ele emagreceu. Uma vez eu vi ele na cama, numa posição de feto, que eu quase morri. Uhum. E aí começaram as internações, a gente não conhecia Amor Exigente, ele já tinha se internado sozinho, porque ele tinha dinheiro, então ele ia naquelas clínicas mais chiques, que eram 45 dias, ele tinha tentado, mas é uma doença terrível. E foi numa das internações que, graças a Deus, eu conheci o Amor Exigente. Eu tinha que levar a fichinha assinada de que eu compareci. E foi o que salvou a minha vida. Foi o que salvou minha vida. Olha que interessante, salvou a vida dela. Eu posso perguntar sobre o irmão ou não, porque é importante ela estar bem. Ele saiu do crack. Ele saiu, olha que coisa boa. A Deus. Porque o nosso comportamento também influencia o comportamento do outro. Presta atenção. Começa em você. Começa em cada um de nós. O amor exigente não é para o outro, é para você. Só que é uma decisão que você precisa tomar e perseverar. Como a Helene disse, constância, tá bom? E aí eu vou te convidar para entrar agora no seu celular, no WhatsApp. Manda uma mensagem para a Tininha, fala, precisa de uma ajuda, qual é o grupo perto da minha casa. Ou se você não quiser falar com ninguém, você vai entrar no site e você vai ver lá no Localiza-E o endereço da reunião mais próxima da sua casa e vá presencialmente. amorexigente.org.br ou WhatsApp 19 2519 6555. 19 2519 6555. E o Instagram, Amor Exigente Oficial. Meus amores. Vocês serão muito bem-vindos. Eu amei recebê-los. O grupo da Lapa é segundas-feiras. Das 20 às 22. Das 20 às 22. Onde fica? Dentro da Igreja Dom Bosco, que fica na Serra Corá com a Pio 11. Segunda-feira, das 8 às 10 da noite. Ó, é hoje, tá convidada, tá convidada. Bom, Cláudia, gratidão. Obrigada. Eu é que agradeço muito, Amor Exigente. Obrigada, Cláudia. É incrível. Eu nem vou falar que você é uma menina de ouro, porque... Ninguém mais vai falar isso agora. Não, mas os meninos aqui, alguns são. Alguns... Carlinhos é, né? Gratidão, gratidão. Boa semana. Obrigada, obrigada.